Você está ouvindo Tribe Zen Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo. E sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Que maravilha! Hoje temos um tema que é daqueles temas que são muito pesquisados e procurados, requisitados pela nossa audiência, né? Inclusive, é o nosso episódio mais ouvido e por isso que a gente teve esse chamado para gravar o segundo, né? Estamos aqui com o Gil. Seja bem-vindo. Muito obrigado, meus irmãos. Uma grande honra, um prazer estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigado pelo convite. Tenho certeza que será maravilhoso. Gratidão, querido. Que maravilha. A galera te chama de Gil mesmo ou te chama de outra forma? O pessoal me chama de Gil. Que legal. E o nome é Juliano Aleva, né? Isso, exatamente. Hoje o tema é desmistificando a ayahuasca, porque assim, sentimos de explorar mais, até porque aqui a proposta do nosso podcast é trazer diversos perfis, diversas visões, conduções, ideias, né? Isso é muito legal, porque o pessoal que nos acompanha pode ter uma referência de ter suas próprias conclusões e sentindo, né, o que ressoa ou não, e somando as informações de vários mestres, de vários conhecimentos, de várias medicinas. Isso é muito legal, enriquece pra galera, né? E tudo que a gente traz aqui, o propósito é de trazer esse equilíbrio corpo, mente e espírito. Então, esse tema é muito importante porque eu sinto que foi um portal pra gente conseguir buscar esse equilíbrio, né? Ainda estamos na busca. Estamos. E temos aí uma pequena jornada, bem pequena, mas desde a primeira vez que a gente falou de ayahuasca aqui no Tribe Zen, tanta coisa mudou. Nossa! Mudamos muito. Tanta coisa mudou, então vamos compartilhar sobre isso. Fica ligado que esse episódio tá muito especial, né? Temos várias questões interessantíssimas que podem trazer clareza para você. Se você que é curioso, muita gente é curiosa nesse tema, né, Gil? Nossa! Bastante. Uau! O Gil responde muitas enquetes e tal. Eu gosto da forma que você traz nas redes sociais, de uma forma leve, uma forma direto ao ponto. Muito legal. Muito bom. Sim, e agregando, né, ao tema, desmistificando a ayahuasca, é algo que eu sempre comento. Eu falo que a minha missão, né, perante as pessoas que buscam saber sobre a ayahuasca é desmistificar sobre o tema. Porque existem muitos tabus, muitos preconceitos, muita falta de informação, muitas pessoas que não têm o conhecimento e que se posicionam, e pessoas que têm acabam não se posicionando. Então eu me sinto assim num direito, num dever de colocar a informação da forma que eu vejo como séria, como inclusiva, e realmente que vai agregar para as pessoas sentirem, se vai ressoar e elas vão se permitir uma experiência como essa. Maravilhoso. Vamos aqui fazer um brinde com o nosso kombucha maravilhoso da Karuna. Tchim. Que delícia. Hoje eu tô tomando um de mate e guaraná. Muito bom. Esse kombucha é muito especial, do nosso querido amigo Luan, Karuna Kombucha. E para quem é nosso ouvinte, a gente tem um cupom de desconto especial, cupom TRIBE15, para você comprar esse kombucha maravilhoso em qualquer lugar do Brasil. É um kombucha que pode ficar fora da geladeira e levar esse descontão que a gente dá para os nossos ouvintes. Se você pegar um pack de 12, você leva o frete grátis. Maravilhoso. É a dica. Aproveitem. É muito gostoso. A gente se encontrou com o Luan. Grande abraço, Luan. Nossa, é muito bom sempre que a gente se encontra. Sim. E, galera, é o seguinte, gratidão para você que nos acompanha. Muito legal o nosso crescimento no YouTube, nas redes, né, no Spotify, né? Os números de inscritos estão aumentando. E aí eu te deixo o convite. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve aí, deixa um like. E lá nas plataformas que você venha a utilizar, pode ser o Deezer, pode ser o Google Podcasts, pode ser o próprio Spotify, também segue, vê lá se tem uma inscrição, seguir, ativar notificações para você não perder nenhum episódio. Avaliar, dar 5 estrelinhas. Isso é bom. E compartilha com alguém que você sabe que vai ser tocado também com esse conhecimento que a gente compartilha aqui. Em breve teremos
multicâmeras para poder falar com vocês diretamente. Mas é tudo a seu tempo, né? Isso. E quero convidá-los também, pois estamos com as inscrições abertas da imersão de fotografia na natureza. É uma imersão sensacional, é um espaço, uma vivência que você pode ficar mais pertinho da gente, conectar com a nossa frequência também. É muito além do que um curso de fotografia, né, Lucas? Não se trata de um curso de fotografia. Você vai aprender a utilizar os recursos para fazer fotos maravilhosas, mas com o seu próprio celular, pode ser. A maioria vai com o celular, mas quem tem câmera semi-profissional, profissional, pode usar. Então, o nosso objetivo é utilizar essa ferramenta, essa arte. Poderia ser uma escrita, poderia ser qualquer outra coisa, mas a gente utiliza essa ferramenta que a gente é tão apaixonado, que é nosso instrumento de trabalho, para passar para vocês conhecimento, para acessar a sua essência. Esse é o objetivo, né? Despertar a sensibilidade, a percepção de mundo e se reconhecer, né, na natureza. Por que na natureza? Pra gente reconhecer a natureza que tá fora e dentro da gente. Então isso é muito especial. E tem fogueira, cacau, música, é muito gostoso. Se você sentir esse chamado, vai lá no nosso link da bio, tem todas as informações. Às vezes o pessoal fala assim, poxa, eu tô nessa caminhada espiritual e não encontrei minha tribo. Tá aí uma oportunidade para passar um fim de semana gostoso, falando de coisas que vão se conectar com você, que tá aqui com o Tribe Zen, com certeza, né? É isso, e na nossa casa também rolam muitas vivências e workshops, cursos, encontros. Então, se você sentir o chamado de participar de alguma dessas vivências, de estar mais pertinho da gente, manda uma mensagem pra gente, que a gente tem um grupo no WhatsApp, onde a gente coloca e compartilha toda essa agenda que rola aqui na nossa casa. É isso aí, links.tribezen tá na tela, né? Tá na tela. links.tribezen.com.br ou na bio do nosso Instagram. Agora é o seguinte, já estamos aqui para trocar ideia com o Gil, porque é um reencontro muito legal, que a gente conheceu o Gil há, 2 anos e pouco atrás. 2 anos, a gente estava no comecinho do projeto. Fazia acho que 3 meses que a gente tinha começado o projeto e foi muito especial. Estávamos em Floripa e lá em Floripa a gente começou a fazer os movimentos como nômades e explorar, né? E falamos assim, poxa, a gente poderia fazer uma sessão com a ayahuasca, né? Conhecer um pouco de como isso ressoa aqui na ilha, né? Sim. E aí a gente se deparou numa sessão. A gente acompanhava a página Ayahuasca SP, verdade. que é uma página que sempre trouxe muito conhecimento, muita clareza sobre essa medicina. Eu acompanho desde antes de existir o nosso projeto, porque antes, né, de consagrar, a gente vai buscar informação. E eu lembro que eu me deparei com a sua página e depois a gente teve a oportunidade de conhecer esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Gratidão, Gil. E como que foi a sua jornada, assim, na medicina, sabe? Eu vejo que você tem bastante conteúdo aí para trazer pra galera e tal. Como foi a sua jornada até esse momento como dirigente? Essa jornada, ela é uma jornada de um mergulho, na verdade, onde desde 2017, que eu fui convidado por uma amiga que estava distante e simplesmente apareceu, que é a Jennifer. Hoje também ela é uma dirigente, ela conduz trabalhos em Blumenau. E aí recebi esse convite com uma pergunta de Juliano, você já ouviu falar de ayahuasca? Falei, não. Quer dizer, já ouvi, mas não conheço. Ela falou, tem interesse? Nesse momento, acendeu uma luz. Falei, minha vida tá tudo certo. Não tenho muito com o que me preocupar, trabalho ok, tudo ok, mas não estava 100% preenchido. Eu sinto que é o que vocês falaram aqui. Sabe quando você tá buscando um caminho e talvez você ainda não ressoou? E aí foi isso. Então eu falei, legal, quero ir. E aí isso foi numa quarta-feira, no sábado eu já estava numa cerimônia. Uau, que rápido. Foi muito rápido, assim. E cheguei numa sessão que era no centro de São Paulo, numa garagem de uma casa, um teto baixo, a luz escura, não conhecia praticamente ninguém, não tinha um acolhimento muito adequado ainda de acordo com o que a ayahuasca eu acredito que necessite. E aí me permite essa experiência, foi um mergulho maravilhoso que a minha vida já era boa, ficou ainda melhor. E aí, depois da cerimônia, que é quando o trabalho começa, que a minha vida foi se transformando. Aquelas coisas que estão muitas vezes debaixo do tapete, que estão emperradas, que estão com um nozinho, começaram a se desatar, se aflorar e se desenrolar.
Então, foi daí que foi um mergulho. E chegou, né, o momento, né, agora esse ano, na verdade, 2023, de eu realizar trabalhos, né? Então, respondendo a pergunta do Lucas, eu era presidente de uma casa em São Paulo, eu me desliguei dessa casa e iniciei um trabalho, né? Essa casa, ela se tornou grande, no meu ver, assim, eram muitas pessoas. Eu senti que perdeu um pouquinho da essência do que eu buscava nos trabalhos que eu sempre realizei. E aí, agora, através do Instituto Espiritualista Semente Divina, que é o nosso instituto, a gente realiza essas sessões de uma forma um pouco mais intimista, mais próxima, num clima família, né, para que a gente possa permitir que as pessoas que buscam um trabalho com ayahuasca cheguem num ambiente seguro, respaldado, né, e possam realmente se permitir e sentir a energia que a ayahuasca tem para oferecer. Maravilhoso. E aí até a gente colocou uma caixinha de perguntas, né, no nosso Instagram pra galera tirar as dúvidas e tal. E uma das dúvidas super recorrentes, né, do pessoal assim, como que eu consigo... Beleza, tô interessado na medicina da ayahuasca, como que eu consigo lugares assim confiáveis? E aí, eu quero perguntar para você, já trazendo uma percepção minha, que hoje temos um privilégio maravilhoso de viver no Brasil, onde a gente tem um acesso tão fácil e seguro dessa medicina sagrada. E eu vejo através da nossa jornada aqui, né, que são vários perfis, são, né, conduções diferentes, propósitos talvez diferentes, né? Propostas diferentes. Na sua visão, assim, como que o pessoal pode encontrar, o que seriam critérios para um lugar realmente com respaldo, com uma segurança para conhecer a medicina? Essa é uma pergunta muito importante e bastante desafiadora também para responder, porque cada pessoa, ela teoricamente, ela vai ressoar com uma energia, com uma egrégora assim, né? Então, de acordo com o que eu vivo, eu entendo, né, que, primeiro de tudo, acho que uma casa que tenha uma ayahuasca de procedência, ou que a própria casa faça a sua própria ayahuasca, tá? Ou que ela adquira essa ayahuasca de um centro devidamente legalizado. Esse eu acho que é o ponto principal, porque quem faz o trabalho é a ayahuasca. Então, a gente ouve histórias, né? Eu nunca vi alguém especificamente, a não ser coisas de internet, de grupos que eu participo, assim. Mas de eu conversar com pessoas que já tiveram experiências, que foram em locais, assim, sem confiança, eu não ouço muito. Mas o ponto da ayahuasca é fundamental, porque acontece de pessoas, às vezes, a gente ouvir que colocam outras substâncias, além das substâncias que são as necessárias para se fazer a ayahuasca, que são 3, que é um cipó, né, que é o jagube, a folha, que é a chacrona, e água. Nada além disso. Qualquer outra substância que contenha na ayahuasca está fora da lei. Tá? Então, tem centros, né, de pessoas que fazem ayahuasca para vendem na internet, e tem pessoas que adquirem por conta de valor, de facilidade. Então, por entender de energia, né, porque quando nós preparamos a ayahuasca, a gente dá vida para a ayahuasca. Ela é um ser divino em forma de bebida. Então, quando você está ali no preparo dessa medicina e você está vendo ela ganhar vida, você começa a entender da importância de preparar uma ayahuasca de qualidade. Tá? Então, acho que esse é um ponto principal. Um outro ponto importante aí já é falando realmente do espaço, né? Se ele realmente tem a estrutura necessária para trazer acolhimento, né? Se as pessoas têm uma experiência, qual que é a bagagem da pessoa que vai conduzir a sessão, né? Se terão pessoas que vão auxiliar no acolhimento dessas pessoas. Tem um caso emblemático que ele é recente, de um rapaz que foi consagrar, e aí o rapaz acabou falecendo. Sim. Era um rapaz, ele era artista, um rapaz da artes cênicas, assim, e aí, só que ele não morreu de ayahuasca. Não foi a ayahuasca que matou ele, foi a forma com qual ele foi acolhido. Que aí começaram a dar outras medicinas para ele já estava ali num momento de bastante introspectividade ali, e aí ele
não souberam conduzi-lo, né, de uma maneira assertiva para que ele tivesse um resguardo ali, né? Então, acho que as pessoas que vão realmente o acolher é muito importante. Tem pessoas que acabam chegando no universo da ayahuasca, participam de algumas poucas cerimônias, né? Aí fala, tem 1, 2, 3 anos, até 5 anos de experiência que seja, né? Que é um tempo considerável. E aí ela já se sente apta a conduzir trabalhos. Não é o tempo, é a sua entrega e o seu cuidado com os detalhes, né? Então, ter uma bagagem de uma casa que realmente lida de forma séria é importante, né? Eu falo que eu tive essa bagagem, então por isso que eu me sinto apto, eu cuido muito dos detalhes, porque eu sempre fiz isso. Então, ter esse cuidado, né? E para quem já é um pouquinho mais sensível, busque ressoar com a energia, porque a energia não mente. Então, num bate-papo, num sentir ali, né? Eu acho que isso é o que mais vai falar. Indicação, né? É indicação de pessoas Conversar de com pessoas realmente que já participaram, buscar referências, isso também é fundamental, com certeza. Maravilhoso. O que eu sinto desse assunto polêmico, até quando a gente fala dos riscos, né, da ayahuasca, eu sinto que é uma medicina extremamente segura, perto de qualquer medicamento que a gente vê hoje no mercado, né, da indústria farmacêutica e tal. Eu vejo que a medicina da ayahuasca, ela é potente, ela tem ações bem profundas, mas, opinião pessoal, eu acho que é uma medicina segura, mas eu vejo que também, por ter todo esse misticismo ao redor dela, às vezes tem um highlight, assim, quando acontece algo pontual, queima o filme dela, assim, de uma forma, porque a galera quer achar um motivo, né? Pra crucificar isso. E muitas vezes, o desafio que eu vejo de uma casa, de um centro e dos dirigentes é assim, as pessoas entram em condições de saúde totalmente diversas, né? E muitas vezes as pessoas podem não ser sinceras numa ficha da anamnese e chegar lá já com uma condição que poxa, não passaria, né? Por um crivo bem detalhado de uma ficha médica. Eu concordo em partes, Lucas. A ayahuasca, ela é realmente segura. Ela não contém nenhuma molécula, nenhuma substância, nada que possa trazer malefícios. De todas as substâncias que são psicodélicas, digamos assim, tá? Sem o intuito de denegrir o nome de outras também, a ayahuasca é que tem os estudos mais profundos. A ayahuasca, ela é a única que está, pela lei, permitida, desde que seja através de uma instituição religiosa devidamente legalizada, né? Então, dentro desse contexto, a ayahuasca ela é completamente segura. Podem ser crianças, recém-nascidos, gestantes, lactantes, né? Idosos, pessoas com questões de depressão, outras questões também, até casos de esquizofrenia. Eu vejo muitos comentários, né? Quem tem esquizofrenia não pode, ou você pode desenvolver, ou se você tiver predisposição. Isso não é dessa forma. A ayahuasca ela é segura, né? Ela não vai desencadear nada contigo. Claro que você não pode mentir numa ficha de anamnese, né? Pois é. A verdade, ela é sempre importante ali para as pessoas saberem com quem que elas estão lidando, né? E eu sinto muita sinceridade das pessoas, assim, dificilmente alguém não venha. Eu já recebi mais de 15 mil anamneses que eu avaliei individualmente ali, então eu sempre bato um papo, eu não vejo ninguém com intenção de mentir, assim, né? Mesmo assim, com tudo o que é trazido, eu vejo que menos de 1% das pessoas deixam de poder participar. Né? Às vezes, essa pessoa não pode participar por conta de um determinado medicamento que ela esteja fazendo uso ou por conta de um quadro de saúde que ela enfrenta naquele momento. Mas, se ela se cuidar, se ela se estabilizar, fazer os acompanhamentos necessários, com certeza ela vai poder participar num futuro próximo. Existe uma frase que ela é muito pertinente, que é ayahuasca é para todos, mas nem todos são para ayahuasca. Mas não é porque a pessoa tenha algum quadro de saúde, é porque
às vezes a pessoa não queira trabalhar o seu autodesenvolvimento, né, o autoconhecimento, a sua espiritualidade, né? Então, é nesses casos que a ayahuasca, ela não é para todos. É aquela história de que às vezes não é o momento mesmo, não sentir o chamado, né? Porque Sim. isso é muito utilizado. Você tem que ir quando sentir o chamado. E que foi o que nem aconteceu com você, foi muito rápido. Ali, na mesma semana, você já decidiu ir fazer sua primeira consagração. Eu lembro que quando eu senti o chamado, eu fui conectada pelas sincronicidades que foram acontecendo. Então, várias coisas que eu tava pesquisando na época, porque eu fiquei pesquisando uns 2 meses, até eu decidir que lugar que eu ia tomar, tudo certinho, que nem você falou. Buscar essa referência, sentir sobre o lugar, conhecer pessoas que já consagraram, que nesse caso era o Lucas, e aí ele trouxe um ótimo relato pra mim, e aí as sincronicidades foram, assim, perfeitas. Eu falei, é esse o momento. Eu ficaria atento com pesquisas na internet, né? Porque isso é complicado. Às vezes acontece o quê? A pessoa não se conectou com a sua tribo ainda. Beleza, tá com curiosidade, ninguém aí do seu convívio tem informações. Aí você vai na internet, no Google, e acha algo próximo de você. Eu acho muito mais interessante você que tá escutando a gente e tal, pedir referências, né? Tem o Gil, tem as pessoas que a gente já entrevistou, tem a gente mesmo, porque a gente pode conectar os pontos. E você fazer uma boa de uma pesquisa com várias pessoas. Várias, porque como a gente falou aqui, nossa, são abordagens até um pouco diferentes, né? Algumas mais meditativas, outras mais xamânicas, outras com uma abordagem, talvez, né, com grupos mais restritos, Individual. com grupos maiores, individual, assistido. Então, olha quanta coisa, né? E hoje você trabalha com, dentro disso que eu falei, xamânico, universalista, grupos pequenos, grandes. Como é o seu trabalho? Muito boa essa pergunta também. A nossa casa, ela é uma casa dissidente do Centro de Cultura Cósmica. O Centro de Cultura Cósmica teve como fundador o mestre Francisco. O mestre Francisco, ele foi discípulo do mestre Irineu. O mestre Irineu é o fundador do Santo Daime, que é uma das principais igrejas no mundo, né? Então, essa questão de nós sermos privilegiados no Brasil é uma máxima. O Brasil, América Latina como um todo, América do Sul, por conta da Amazônia, existe esse privilégio das plantas serem originárias da Amazônia, né? Então, o mestre Irineu, ele, com os índios peruanos, ele conheceu a ayahuasca, ele teve um encontro com Nossa Senhora da Conceição, e aí ele abriu um ponto no Acre, em Rio Branco, e ele iniciou esse trabalho. Ele teve alguns discípulos, um desses discípulos foi o mestre Francisco, que caminhou com ele por alguns anos, o mestre Francisco, e aí ele depois seguiu a jornada dele, teve outros mestres dos quais ele acompanhou. Um deles, né, foi dentro da UDV, onde ele também foi um representante dentro da União do Vegetal. Então ele conduziu trabalhos na União do Vegetal, que é a segunda maior igreja, ou as 2 maiores igrejas que existem do universo da ayahuasca. E aí ele teve um recebimento, né, com o divino, de unificar essas 2 linhas espirituais, que é o Santo Daime. O Santo Daime, ele tem uma linha onde você lê hinos, baila e canta. Você canta, baila e toca os instrumentos, né? E a UDV, que é um trabalho mais meditativo. Então, o nosso trabalho, ele é uma unificação dessas 2 principais linhas, tá? Que é um trabalho universalista. Então, independente da sua religião, independente do seu credo, né, até um ateu, ele pode chegar com total tranquilidade que ele vai ter ensinamentos, mensagens de todo tipo de linha, né, de autodesenvolvimento, desde uma linha evangélica até uma linha africana, Rosa Cruz, enfim. E são linhas espirituais que promovem o autoconhecimento e o desenvolvimento espiritual. Eu lembro na experiência que a gente passou, né, com o antigo centro que você fazia parte, eu fiquei abismada quando eu vi o pessoal cantando, e era pessoal que não conhecia as letras, né, eles pegando as folhas lá e cantando junto, eu lá deitada, mergulhada lá no meu processo, e eu achei incrível isso, de vocês trazerem a egrégora, as pessoas que estão ali participando para cantarem junto. Eu achei sensacional, é uma energia muito forte. Inclusive no final, eu lembro que a minha força já tinha passado, eu
eu já tava bem, o Lucas tava demorando um pouquinho pra voltar. E aí eu lembro que alguém começou a cantar de novo lá no fundo. E a minha força começou a voltar. Então, pra você ver como que a música, os cânticos que são trazidos, eles têm uma potência, né? É muito, muito incrível mesmo o trabalho que é feito através dos cânticos. É incrível, e esse também é um dos motivos que são importantes de você escolher uma casa que vai saber te guiar musicalmente. Tem pessoas que às vezes não têm uma determinada experiência e te guia musicalmente de uma forma, não vou falar equivocada, mas de uma forma que vai fazer com que você não desfrute do processo e tenha um começo, meio e fim. Então essa questão musical, ela realmente é importantíssima. Músicas de extrema elevação, que vai trabalhar todas as moléculas do seu corpo, porque não é só a ayahuasca, é o trabalho como um todo que vai, e as músicas são muito importantes. Sim. Nossa, e aí surgiu uma dúvida aqui que é maravilhosa. E essa dúvida, assim, é uma pergunta chave, que é o seguinte: como a gente sempre fala, você sempre fala na sua página, tem que sentir. Legal, tem que ter o chamado, tem o sentir sobre as pessoas, sobre o dirigente, sobre o local, sobre tudo isso, e principalmente sobre a atitude de vou buscar isso para minha vida. Só que olha só, legal a gente sentir, mas como a gente pode diferenciar esse sentir de quando também a gente tá com um tipo de um sabotador interno que tá nos protegendo para sobreviver e não quer mudar, não quer sair da mudança. Às vezes o sentir nunca chega, porque aquele sistema condicionado, ele tá protegendo a pessoa. O ego. O ego, né? O ego, ele vai estar sempre presente, né? E por a ayahuasca ser algo, né, que por conta de relatos, por ter pouca informação de qualidade, de realmente quem detém do assunto, de trazer informação, as pessoas ficam muito receosas, né? Por isso que, se você for sentir esse chamado e for se permitir, né, tente entender, buscar essa informação. Realmente ela é muito legal, de você entender onde que tá um medo do que não existe, né? E um medo de, vou vivenciar algo novo, será que eu vou mudar muito? Assim, né? Com uma expectativa, né? Faz parte, o medo é um sentimento de sobrevivência, que é importante você respeitá-lo, né? Mas vá de coração aberto, se permita, porque é uma experiência que ela tem o poder de transformação. Você acredita que sua vida pode ser melhor? Você acredita que existem pilares na sua vida que podem ser trabalhados, que é importante o autoconhecimento? Foque no que precisa ser focado. As pessoas muitas vezes fazem as perguntas internas erradas. Vamos fazer as perguntas certas, vamos ressignificar o medo pelo respeito, né? Pela humildade, pelo que isso aqui tem para me oferecer, né? Se tem tantas pessoas hoje, eu estava lendo um dado que são quase 1 milhão de pessoas que consagram a ayahuasca de forma recorrente no Brasil. Uau. Então é um número teoricamente considerável. Sim. Né? Então por que, né, se tem tantas pessoas assim, por que eu não posso olhar ao invés de já julgar? Porque muitas vezes as pessoas já chegam com preconceito, já chegam armadas, né? Não precisa, chega tranquilo, chega, né, com tranquilidade, que se você chegar dessa forma, você vai ser orientado e esse medo, ele vai se dissipar, ele vai se dissolver e, teoricamente, né, você vai se permitir de uma forma segura, sentindo a energia. Maravilhoso. Você falou de uma qualidade que eu sinto que é muito importante quando a gente vai consagrar, é a humildade. Porque eu tive algumas experiências, mas ali no comecinho, eu lembro que eu tive 2 experiências que foram maravilhosas. Eu mergulhei, tive muitas mirações, muitos processos, entendimentos. E aí na terceira, eu lembro que eu fui já um pouco assim, eu já sei que eu vou chegar lá, né? Naquele lugar maravilhoso. E eu fui com esse pensamento. E eu lembro que eu tomei a primeira dose, não entrei na força. E aí veio um entendimento interno, né? Tomei a segunda dose. E aí veio, você tem que soltar, você tem que tá humilde e entregue de coração, senão a força não vai chegar. E aí foi quando veio o entendimento, que precisa ter humildade para, independente de quantas vezes você consagrou, seja a primeira, seja a segunda, a terceira, a 10ª, tem que ter humildade, né? Com certeza. E esse também é um ponto muito interessante para quem já conhece a medicina, né? Quem ainda não conhece talvez não consiga
entender isso, de você beber a ayahuasca e não sentir nada. Não existe o não sentir nada, né? Ela sempre vai se manifestar, mesmo de que uma forma muito sutil, ela vai fazer o trabalho dela, né? Mas esse chegar com tranquilidade, aberto, né? Ao novo, porque é sempre uma experiência nova. Eu acredito que eu já consagrei mais de 1000 vezes. Nunca é igual. Você sempre está aprendendo algo, sempre vem uma mensagem de algo para ser trabalhado, para ser melhorado, para ser lapidado. Então a gente tem que estar sempre aberto. E quanto mais aberto, mais amorosa a medicina também vai agir conosco. Perfeito. Eu assim, das minhas experiências nessa jornada, eu passei por institutos diferentes, né, segmentos diferentes, né, como eu falei, às vezes xamânico, às vezes mais tradicional, e com várias medicinas. A gente foi na Amazônia consagrar com os indígenas, que foi maravilhosa a experiência também. E hoje, da minha experiência pessoal, a coisa que mais ficou marcado para mim de ensinamento foi a questão da confiança, da entrega mesmo. Quando a gente está disposto a confiar na medicina, no processo, e se entregar para o que vier, a experiência muda totalmente, porque sai a resistência. E a resistência que traz a tal famosa peia, que eu sinto muito para mim, assim. Sim, peia, só para as pessoas entenderem. Processo espiritual de intenso aprendizado, né? São nesses processos espirituais de aprendizagem intensa que as pessoas acabam tendo os maiores ensinamentos, que são as maiores mudanças que acabam acontecendo de postura das pessoas, porque a ayahuasca, às vezes, ela pega, puxa, dá um belisco um pouquinho mais forte, né? Então, quando isso acontece, a pessoa dificilmente esquece e fica até receosa de consagrar novamente. Mas é importante entender que cada experiência ela é única, né? E que os processos de aprendizagem, quando a gente segura, quando a gente tenta ter controle, né? A palavra é o controle. Quando você solta e entende que você mal controla a sua respiração, né? E deixa a medicina da ayahuasca fazer o trabalho dela, o seu processo ele vai ser também mais leve. E não é só o processo durante a força, porque muitas vezes a peia, ela vem no dia a dia. Total. Ela vem, às vezes, numa escassez, seja ela financeira, amorosa, enfim, profissional, de várias questões, né? Então, às vezes, a pessoa até vive coisas maravilhosas ali numa sessão, mas chega no dia a dia, na vida dela como um todo, e as coisas às vezes não fluem. Por quê? Porque ela tenta controlar. Então, tudo que acontece numa cerimônia, na força da ayahuasca, é algo expandido do que acontece na nossa vida, é um reflexo expandido. Então, é a mesma coisa que você pegar um espelho e colocar ele 100 vezes potencializado de visão. Poxa, isso é exatamente isso que eu penso. Maravilhoso. Porque imagina na vida real, né? Você tá aqui numa situação do cotidiano. Você tem um casamento de muitos anos, uma família, acontece um rompimento, alguma coisa. E aí você se quebra, né? Você, né? Cai mesmo, cai o chão. E aí, tudo bem, aquele momento é uma peia que a gente fala, né? Um momento de muita dor, de uma noite escura da alma, um momento... Mas eu vejo que a medicina, ela às vezes coloca a gente numa situação assim, porque ela vai preparando a gente a confiar na vida. Então, imagina duas situações. Uma situação que você entra em depressão profunda no final de relacionamento e se acaba, ou uma situação de compreensão, de acolhimento, de integração no seu momento. Claro que você vai sofrer, claro que você vai ficar triste, mas com uma outra postura interna de, peraí, tudo bem. Existe um propósito na vida, uma orquestra acontecendo, vamos ver o que me aguarda e o que eu posso fazer agora com a minha vida, que é valiosa, que é sagrada, em sequência desse evento. E lá na medicina sempre, ele dá como você falou, né? Ele traz vislumbres do que a própria vida traz pra gente todo momento. A ayahuasca, ela prepara um teatro da nossa vida, de pedaços da nossa vida, para mostrar situações, questões, às vezes que a gente nem lembra, para apresentar isso para nós refletirmos e falarmos, isso aqui é legal, vivi, me trouxe isso, mas agora fica aqui no seu cantinho, eu vou seguir minha vida desapegado disso, né? Então, essa desatação de nó é algo que eu falo que é onde está a cura da ayahuasca, né? Então, isso é uma cura espiritual,
essa cura espiritual vai para o mental e, consequentemente, vai para a nossa vida material. Maravilhoso. É um reflexo, né? Como tá dentro, tá fora, como as leis universais. Uma questão que me veio aqui agora é sobre o setting, né? É muito falado num ritual, como é a preparação do espaço, como que você, talvez, não sei como se você invoca alguma egrégora espiritual, é feito um rezo, uma oração. Como que é preparado esse setting para receber as pessoas? Boa pergunta também. Essa é uma pergunta mais aberta, porque cada casa tem a sua proteção espiritual, a sua forma, né? As suas crenças. A nossa casa, a gente começa a preparação desde sempre, né? Porque nada mais a casa é do que parte nossa. Então, todo mundo que estará lá presente fará parte dessa egrégora, tá? Então, existe a preparação das pessoas antes de chegarem na sessão, né? Então, nós, desde o momento que a pessoa confirma a presença ou desde o momento que ela faz o contato para ela participar conosco, ela já começa a ser preparada. A energia já ressoa a partir daí. Né? Eu tô sempre, todos os conteúdos que eu escrevo, tudo que eu trago, é tudo para ressoar a energia. Então, desde o momento que ela chega, ela já vem sendo, de uma forma sutil, vem sendo preparada. Né? E aí, quando ela chega, tem toda uma preparação também de trazer os ânimos, digamos assim, para baixo, explicando com muita informação como tudo isso vai acontecer, como que vai ser, o que que não vai ser, o que que elas podem esperar, o que que elas não podem, o que que elas devem fazer, o que que não devem. Então já tem todo esse cuidado, né, sem contar preenchimento de ficha, né, tudo mais. E da nossa parte a gente traz muitos cristais, incensos, defumação, né, a oração. Então é uma forma, né, da gente buscar a proteção. Mas como a nossa casa é uma casa universalista, então nós não trazemos uma entidade específica ou algo assim, né? É mais uma proteção energética através da emanação da energia. Maravilhoso. Não são temas específicos por sessão? Vocês trabalham com um trabalho mais padronizado? Como é? A nossa casa, ela é aberta, né? Nem eu sei como que a sessão vai ser. Né? Existem datas especiais, como a nossa casa ela segue uma linha que tem o Santo Daime, né, como uma das vertentes, então tem alguns dias especiais, como São Miguel, Iemanjá, o dia, né, do Mestre Irineu também, né? Então tem algumas datas especiais, mas de forma geral a sessão ela não tem playlist, não tem nada preparado, é tudo de acordo com o andamento da sessão. Então eu também, todos que estarão presentes consagrarão a ayahuasca, inclusive eu, e no momento da condução aquilo é intuído. Então, de acordo com o andamento, com as coisas que vão acontecendo, a gente vai entendendo o que vai sendo trazido para a condução da cerimônia. Então, todos lá estamos como instrumentos. Eu ali na guiança falo que sou o principal instrumento ali, mas muitas vezes eu sinto que não sou nem eu. Que é uma presença divina que está permitindo com que o trabalho espiritual aconteça. O nosso trabalho, ele é um trabalho, como eu falei, né, que ele segue uma linhagem, então ele tem muito presente um começo, um meio e o fim. O começo e o fim, ele é dado por chamadas espirituais, que vem da UDV, né? Então, são as chamadas de abertura e a chamada de encerramento do trabalho espiritual. Então, isso é o que mostra essa força de chamada no início e essa força para dissipar essa energia e realmente fechar e encerrar o trabalho. Que legal, meu. E vamos seguir desmistificando. Eu quero uma questão aqui, né? Grupos grandes, grupos pequenos, moderados, sessões VIP, porque eu sinto que muitas vezes, quando a gente está com o campo aberto, sabemos que tem uma influência das pessoas que estão ali, né? Como que você explicaria para a galera entender mais? É mais difícil ter um grupo maior? Pode ser mais desafiador ou não? Eu penso que não. Eu penso que muitas vezes uma casa que já tem muitos membros, que já tem muitas pessoas, já tem uma egrégora formada, vai passar mais segurança, né? Vai trazer um acolhimento e as pessoas vão ter menos processos desafiadores, porque a egrégora está bem formada. Mas existe o lado do acolhimento,
né? Porque não significa que você não vai ter o seu processo. Então, muitas vezes as pessoas buscam, né, um espaço com menos pessoas para terem ali uma proximidade, para conseguirem ali ficarem mais relaxadas. Às vezes, muitas pessoas você assusta. Então, se nós nos basearmos pelo Santo Daime, o Santo Daime, todo mundo fica sentado, você fica lendo, cantando ou bailando, né? Quem chega uma primeira vez, muitas vezes não ressoa com isso, acha desafiador, e né? Claro que o Daime lá, ele é feito para que você participe desse tipo de trabalho. O nosso trabalho, por exemplo, ele já é um vegetal um pouquinho mais graduado, onde a pessoa vai ter o processo de introspecção, vai ficar de olhos fechados e vai poder se deixar, né? Mas falando em termos de quantidade de pessoas, eu entendo quem fala que não se sente confortável com muitas pessoas. Tanto que hoje, né, a nossa forma de condução é de uma quantidade limitada de pessoas. Nós queremos poucas pessoas para poder proporcionar uma experiência onde todos possam se entregar, sentir a energia e navegar nos seus encantos, né? Pela nossa experiência, assim, eu sinto que isso faz bastante diferença. A gente já teve a oportunidade de consagrar com 100 pessoas, que eu considero um número bem grande. E é interessante porque a dinâmica é diferente. Parece que a gente compartilha muito mais energia com o campo ali, com a egrégora. Mas, ao mesmo tempo, já teve momentos da gente falar, não, vamos fazer uma cerimônia um pouco menor, numa casa que acolhe ali 10 pessoas, para a gente sentir de fato o nosso processo, porque parece que vem coisas que não são nossas quando tem muita gente. Isso acontece? Tem, principalmente se você fica de olhos abertos. Então, uma das nossas orientações sempre é se conecte com o seu processo. Porque muitas vezes a pessoa está ali, às vezes até verbalizando algo, na força da ayahuasca, tudo de um processo que ela está passando, e aí você se conecta com aquele processo, você deixa de viver o seu. Então, eu já vejo que isso já é uma falta de, talvez, orientação da própria casa. Que deixa de passar essa mensagem, de se conectar consigo, de deixar cada um no seu processo, bonitinho ali, né? Então, com certeza, com menos pessoas, a chance de você se conectar mais consigo, ela é um pouquinho maior, com certeza, né? Você se sente mais confortável, com certeza vai ser um ambiente mais acolhedor, né? Eu recomendo, quando alguém me procura por uma opinião, eu recomendo uma casa um pouco menor de início, para justamente ter essa privacidade que vai dar um pouco mais de segurança, um pouco mais de confiança para a pessoa, que às vezes fala assim, eu não sei como eu vou me comportar, será que tem pessoas me olhando e tal? Além de, principalmente, ter um acolhimento mais próximo. Eu recomendo, principalmente de início, todo setting que colaborar para aliviar essa tensão que existe natural do medo, dos receios iniciais, possam ser mais confortáveis, né? A própria casa, eu sinto que pode oferecer um conforto maior. Tem casas que tem, eu vi no caso de vocês, né, os colchonetinhos, você pode ficar no seu processo mais relaxado, pode deitar, pode ficar mais à vontade, né? Sim, o importante é que a pessoa chegue e se permita, né? Eu sei como funcionam casas que tem uma disciplina, onde falha aqui o ambiente, as pessoas ficam sentadas, e sim, né, se você ficar sentado, tá? Ficar como uma orientação aqui para todos que estão nos ouvindo, se você inicia o seu trabalho sentado, de uma forma meditativa, né, com certeza a questão de chakras, na hora que a força se manifesta, você vai conseguir lidar melhor com essa energia, com a força da ayahuasca. Se você estiver deitado e você ainda não tem uma intimidade com essa força, pode acontecer do seu processo ser um pouquinho mais desafiador. Né? Então, tem também essa orientação que ela é importante. Tá? Então, mas assim, eu sempre falo, pessoal, comecem sentados, mas se quiser deitar, se você sentir, se for assistir, fique à vontade, ninguém vai falar para você não ficar. Né? Então, eu vejo que essa flexibilidade, essa tranquilidade de orientação também proporciona uma entrega maior das pessoas. As pessoas falam, pô, aqui a energia é leve, né? Porque é um trabalho de muita energia. A ayahuasca é pura energia, né? É você, as outras pessoas e a casa como um todo, né? Então é muito poderoso. Então, se você
proporcionar um ambiente de leveza, com certeza as experiências serão mais leves também dentro de uma intensidade. Uhum. E falando em intensidade, eu acho que é uma pergunta muito pertinente para a gente trazer, que é até um receio que as pessoas têm de, será que eu vou consagrar? E tem um amigo nosso que ele fala uma coisa que eu acho muito legal, que ele fala assim, que alguns amigos que continuam naquela vida de bebedeira, de balada, questionam, né? Mas por que você não bebe mais? Por que você tá nessa vida espiritual? E aí ele fala assim que antigamente ele começava feliz nas festas e terminava vomitando. E agora ele começa vomitando e termina feliz. E a ayahuasca tem muito essa questão da limpeza. Muita gente tem receio, né? De fazer limpeza, de vomitar. Como que você deixaria essa questão assim um pouco menos desmistificada para as pessoas? É uma pergunta excelente também. Processos de limpeza fazem parte de um trabalho com ayahuasca. As limpezas, elas podem acontecer de diversas formas. Seja ela através de um bocejo, lágrimas, número 1, número 2, sentir calor, sentir frio. E o que o pessoal mais se preocupa é com relação ao vômito. Eu vejo muitos comentários na internet. Eu não suporto vomitar, né? Tudo bem. Pessoal, não se apeguem, porque não é um vômito de passar mal. É um vômito do mal que está passando. Maravilhoso. Né? Então, pode acontecer de você não ter nenhum processo de limpeza, como pode acontecer de você ter diversos processos de limpeza. O importante é que você esteja concentrado, meditando, mergulhado em si, para que dentro da apresentação da ayahuasca, do que ela vai te mostrar ali, seja auditivo, olfativo, visual, né, tato, seja de como for a experiência ali no momento, de que você entenda que mensagem está sendo passada e o que você está tirando de si. Né? Se você estiver nesse mergulho e a limpeza vier, é muito mais fácil de você ter um entendimento. Isso é uma coisa também muito legal de se falar, porque as pessoas falam, eu vejo muitos comentários, eu fui no trabalho com a ayahuasca, eu só vomitei, só passei mal. Gente, não existe isso. Isso aconteceu porque talvez você ficou de olhos abertos, porque você se conectou no processo dos outros, porque você talvez, né, ficou com medo, tentou fugir e não quis se enfrentar verdadeiramente. Então, quando você vem com tranquilidade e se entrega, a força da ayahuasca mostra com muita clareza do que você está se libertando. E toxinas também, né? Se o corpo tem muitas toxinas, é uma bênção. Imagina você ter um scanner que vai te tirar coisas que você nem tem ideia que possa sair do seu sistema, né? Sim, nós somos uma esponja, né? Nós somos essa matéria que, ao longo da nossa vida inteira, fomos absorvendo alimentos, pensamentos, sentimentos e, enfim, vivências diversas que nós passamos e vamos continuar passando, né? Então, muitas vezes a gente lida de uma forma que nos sobrecarrega, que gera alguma questão, ou seja através dos alimentos, seja através de situações que foram vividas ou de pensamentos que foram trazidos também e guardados ali, né? Você vai estar ali com aquilo. A ayahuasca, ela te dá a oportunidade de você se libertar, de você... Para que serve um trabalho com a ayahuasca? O trabalho com a ayahuasca serve para você se desenvolver espiritualmente, para você se conhecer e para você viver de uma forma mais equilibrada e harmoniosa. Não é só o trabalho em si. O trabalho em si, né, essa mística, ela realmente tem esse tabu. Mas o que vale da ayahuasca é o que nós vivemos depois da ayahuasca, que é quando a gente se corrige, que é quando, né, você fala, não sinto mais vontade de beber. Né, eu até vou lá no barzinho, posso tomar uma cerveja, vou me divertir, às vezes mais do que ali, né, curtindo horrores com o pessoal ali, né? Então eu sou assim, hoje era aniversário da minha mãe. Meus pais lá tomando um vinho, nem o vinho eu senti de beber, mas eu gosto às vezes, tá frio, né? Toma um vinho ali, curte, não vai interferir em nada, né? Então, não só para bebida, seja para ambientes onde você sente que as pessoas estão ali, mas ninguém tá ali por você verdadeiramente, né? Então, assim, você começa a ficar mais atento a tudo, né? Aos ambientes que você frequenta, ao trabalho, às vezes, onde você é só um número, né? Onde você não tem um propósito, que não te agregue,
às vezes num barzinho, numa festa, que você vai estar ali, você vai, no outro dia vai se sentir sobrecarregado, cansado, vai demorar 2, 3, 4 dias para se recuperar. Isso vale a pena mesmo? Então, são reflexões que acabam vindo que a gente coloca numa balança. Sim. Aumenta a nossa sensibilidade, né? Não tem como. Muito. O primeiro portal que você abre com a ayahuasca, parece que tudo fica muito mais claro e nítido na vida. Eu vejo isso de uma forma muito poderosa, porque imagina que temos os véus do nosso condicionamento natural, sociedade, estamos inseridos aqui, ok. E nesse movimento de loop, às vezes é difícil de sair desse padrão, porque a gente não tem nem oportunidade de perceber, né? Às vezes acontece uma catarse, pode ser por um término de relacionamento, pode ser por um acidente, pode ser por uma canalização, tudo pode acontecer. Mas a ayahuasca, essa medicina sagrada, ela é muito inteligente. Ela nos dá uma oportunidade tão interessante que é muito comum, que eu vejo em quem eu converso, nas pessoas que a gente convive, que é essa clareza, essa consciência que a gente recebe. Te dá a oportunidade de desligar esse sisteminha que te protege um pouco, né? Do ego, da mente racional, e falar assim, poxa, é verdade. Agora que eu parei, agora que eu tô com o Wi-Fi de Deus ligado aqui, eu tô começando a ver algumas coisas. Tem muitas coisas, né? E aí vai recebendo alguns downloads e oportunidade para fazer a mudança. É isso, a ayahuasca ela rompe véus, né? Ela tira cortinas que muitas vezes a gente sabe que tem, mas a gente não dá muita importância ou não sabe como trabalhá-las. E a ayahuasca ela nos ensina, né? Eu falo que a ayahuasca ela proporciona um estado de hiperlucidez. Boa. Então ela vai te deixar hiperlúcido de tal forma que muitas vezes o que a grande maioria vive não vai fazer sentido. Sim. E como que você vê, por exemplo, existe essa cura espiritual, emocional, mas pessoas que estão passando por processos de doença física, por exemplo, como o vício. O vício eu sinto que é algo que vai minguando a pessoa, vai tirando toda a força e energia da pessoa e vai apagando o nosso espírito. Como que a ayahuasca age nessa questão de vícios? Muito bom, Sol. Foi o que você falou, né? Ela vai minguando o nosso espírito. O que é o álcool? Come espírito. Essa é a tradução no grego da palavra álcool. Então ela realmente vai comendo o seu espírito, vai tirando o brilho, vai apagando a chama que nós temos dentro de nós, né? Por que a ayahuasca cura? Porque o vício, ele não é material, ele não é da nossa matéria. Ele começa na nossa alma, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. E é aí que a ayahuasca trabalha. Então tudo começa no espírito, vai para o nosso mental, e aí, de acordo com as nossas mudanças de comportamento, nós temos a cura física. Né? Então, se você passa, eu vou falar de um ambiente aqui, baile funk. Se nós pegarmos as frequências que são tocadas, o ambiente como energia, né? São todas energias densas que não proporcionam a elevação. Aí você passa a deixar de ir e começa a ouvir música clássica. Você lida com pessoas que estão ali falando de coisas que também sugam a sua energia. Não vou dar exemplos aqui para não afetar ninguém aqui, mas vai nisso. Aí você fala, opa, isso aqui não está me agregando, isso aqui não é legal para mim. Vou passar a frequentar um yoga, vou numa meditação. Você começa a mudar o ambiente. Aí você observa os alimentos que você ingere, bebida alcoólica. Fala, opa, isso aqui não tá legal, não tá fazendo mais sentido. Aí você muda, você fala, vou começar a beber um pouquinho mais de água, né? Então, a cura, ela vem da mudança do seu espírito, do que você quer para você, consequentemente, na mente e em seguida na matéria, né? Um ponto muito importante que é pouco falado na ayahuasca, que é um dos maiores benefícios da ayahuasca. Por que a ayahuasca cura? Ela não tem nenhuma propriedade curativa. E nós temos, né, como pessoas que estão à frente de trabalhos espirituais com a ayahuasca, ter muito cuidado com o que vai ser falado para as pessoas, para não prometer cura para ninguém. Né? O que as pessoas podem esperar é um trabalho de seriedade, de acolhimento, seguro, e é isso que elas podem esperar. O que vai acontecer vai do merecimento de cada um. Mas a ayahuasca, ela proporciona um benefício que ele é, na minha visão, um dos mais fantásticos que existem. Porque quando você consagra a ayahuasca,
as sinapses, as conexões, tudo que ela faz no nosso corpo, ela proporciona a elevação do nosso pH. O nosso corpo ele tem o pH 7,3, que é um ambiente semi-alcalino. Quando que nós ficamos doentes ou propensos a doenças? Quando o nosso ambiente, o nosso corpo, ele está abaixo disso, que é um ambiente ácido. Então, pessoas que têm câncer, pessoas que estão doentes, gripadas, ou, enfim, com vícios, com tudo isso, teoricamente, essas pessoas estão imersas num ambiente ácido. E a ayahuasca, com essa fusão que ela faz, com esse envolto todo de conexões, ela proporciona que o nosso ambiente fique alcalino e nenhuma doença se prolifera num ambiente alcalino. Uau, que interessante. Verdade. E isso me veio até uma pergunta de uma das nossas ouvintes, a gente já fez algumas aqui no meio, que foi: qual a frequência que eu posso tomar a ayahuasca? Todos os dias, se você quiser. Eu já, como eu falei, já consagrei mais de 1000 vezes, já tive momentos em que eu consagrei todos os dias por mais de mês, né? E um processo melhor que o outro, um entendimento maior, na verdade você vai tendo mais clareza e vai ficando mais conectado consigo. Então, não existe impedimento para a pessoa consagrar caso ela deseje, né? O que vai ser o diferencial vai ser o chamado. Né, que é o início aqui da nossa conversa, né, da pessoa sentir, ela falar, pô, isso aqui é um caminho que está me ajudando, que eu acredito que se eu continuar a perdurar, vai me auxiliar, né, mas você vai chegar no momento que você vai consagrar por gratidão. Que você fale, pô, estou trabalhado, eu sei me trabalhar sozinho, eu já sei o que me afeta, mas isso aqui é legal, isso aqui é importante, isso aqui não é só ayahuasca, é o ambiente no qual você está inserido, é as amizades que você faz, é as conexões, enfim, é toda essa energia que envolve o universo da ayahuasca que te permite uma vida mais equilibrada, mais harmoniosa, com mais sentido, né? Porque a ayahuasca, ela resgata a nossa criança interior, ela faz com que a gente se sinta, né, mais jovem, mais artístico, mais criativo, né? Mas você não precisa, teoricamente, da ayahuasca. Você pode fazer isso por si. Né? Basta você manter acesa a sua chama. Maravilhoso. Eu sinto que, num começo de processo, assim, de conhecer a medicina, um intervalo de integração seria interessante. Quando vem muitas chaves, muitas mudanças, muitos, né, os sentimentos e tal... Eu senti assim, pelo menos no começo, pra mim, assim, dá um tempinho, que eu digo, 15 dias, um mês, pelo menos pra integrar aquilo, opa, vamos, né? Depois fica mais simples de poder receber. Claro, sim. A minha experiência, né? A minha primeira vez, no início, nos 6 primeiros meses, eu consagrava uma vez por mês. Então, esse mês também de tempo pra mim foi fundamental, mas não era porque eu escolhia esse tempo, era porque a casa que eu queria participar tinha as sessões a cada uma vez por mês e eu me permitia nesse uma vez por mês, não deixava de ir, né? Mas, por exemplo, então vamos pegar uma pessoa que acontece muito, pessoas adictas. Tá. A pessoa quer se libertar de um vício, ela não sabe como, mas ela precisa ter mais proximidade com uma energia curadora. Então, ela participar de menos tempo, porque não vai ser... Né? Eu vejo aqui nós ou vocês como pessoas trabalhadas já no sentido da espiritualidade, com entendimentos já clarificados, né? Às vezes uma pessoa que está num outro momento, talvez ela precise de uma proximidade um pouco maior, né? Mas pode ser que não, pode ser que ela participe uma vez, fala, opa, virou a chavinha, entendi, legal, e ela vá uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, né? Eu recebo pessoas que vêm cada 2 anos, às vezes. Tá tudo certo, né? Não se culpe, né? E eu acho que eu vejo muitas pessoas falando, você tem que ir, tem que fazer isso. Gente, cada um tem o seu time. Não tem que nada, né? Não tem que nada. Vai no seu tempo. Se é legal pra você, faz. Se você acha que não vai ser tão bom, se quer fazer outra coisa, faça. Sim. Seja você. É uma armadilha aí de, às vezes, ter um amigo que você gosta muito, um parceiro, e fala assim, vamos comigo. Confia no sentir ainda, né? Não vai no embalo. Sim. Essa questão
questão que você trouxe sobre consagrar com o sentimento de gratidão, não só buscando ali cura e renovação, mas com o sentimento de gratidão. Isso é muito interessante porque em um dos meus processos, né, o primeiro processo que eu fui consagrar, eu lembro que eu estava num estado de que eu não queria mais viver mesmo, sabe? Eu tava num momento de depressão e eu falei assim, nossa, se eu saísse desse planeta agora, eu acho que ia ser bom, né? É um sentimento suicida mesmo. E aí, quando eu consagrei a primeira vez, eu lembro que eu falei assim, eu tinha medo, mas ao mesmo tempo eu falava, eu quero ver o que tem além disso. Porque se acontecer algo que eu saia, né, desse corpo e vou embora, pelo menos eu vi algo além. E aí eu lembro que a ayahuasca, ela foi tão amorosa e ela me mostrou muito além do que eu imaginava. E eu fiquei tão grata pela minha vida. E lógico, eu mudei, né, esse pensamento que eu tinha antes. E aí foi quando eu fui consagrar de novo e eu fui com esse sentimento de gratidão. Porque eu falei assim, não, eu não quero ficar buscando o processo agora. Eu quero só agradecer pela primeira vez que eu tive, que foi maravilhosa e que me fez renascer mesmo. Foi um renascimento. Uau. E eu acho legal a gente comentar com nossa audiência também um pouco de o que mudou de lá pra cá. Vamos colocar assim, eu devo estar com uma jornada de uns 3 anos ou mais, um pouquinho, que é uma jornada curta. Me considero um super aprendiz no começo da jornada. Sempre vou ser um aprendiz, com muita humildade. Sempre vou chegar com muita humildade para qualquer processo espiritual. Isso é importante. Mas eu sinto assim, ó. Não sei se você concorda, eu quero a sua percepção sobre isso. Eu tô vendo agora a ayahuasca, né, o trabalho com medicinas no geral, vamos colocar assim, porque às vezes eu faço cerimônias com psilocibina, ou rapé, ou cacau, ou cerimônias que são consagradas à água, por exemplo, né? Cerimônias espirituais que abrem portais para estudo. Eu vejo agora como uma graduação, onde eu escolhi um caminho de aprendizado, eu quero continuar aprendendo mais, evoluindo meu ser, compreendendo mais. E lá na Amazônia eu até percebi isso, que eles abrem sessões de estudo mesmo. Eles falam lá, como foi o estudo? Porque a ayahuasca também pode ser esse caminho de estudo constante. Então, cada vez é uma sessão diferente, cada vez um aprofundamento no ser, uma camada que vai saindo. Então, eu, particularmente, me propus essa caminhada de descoberta, de desafio pessoal. E isso tem sido muito legal. Eu vou graduando e cada vez eu descubro que eu tô... Poxa, aquela camada que tava lá profunda, eu tô chegando e continuo. Lucas, se todos pensassem assim, né, eu acredito que nós teríamos uma sociedade muito mais consciente, né, porque essa é a essência, é você ir em termos de estudo mesmo. Eu consagro em estudo, estudar como que é a força da ayahuasca, para as pessoas também sentirem o que eu entendo que é o ideal para ser sentido, e também de si mesmo, né? Então ayahuasca é estudo fino, na verdade. Estudo. É um estudo fino, onde você vai acessar que seja um leve degrau. Para muitas pessoas, um leve degrau já é muita coisa. Sim. Dependendo do mergulho, você pode fazer com mais profundidade, que vai te proporcionar uma abertura ainda maior, que talvez você precise de um tempo maior também para assimilar. Mas a ayahuasca é um local de recebimento, onde você vai lá para receber, né? Chegue com esse entendimento de recebimento. E o entendimento, ele vem com o tempo. Quando? Quando nós estamos vigilantes. E aí que é o estudo prático, né? Então você faz a teoria, que também é prática de consagrar e estar ali vivenciando, claro, né, num ambiente controlado, e depois o estudo, ele continua na vida do dia a dia, quando você pratica, quando você se conecta a uma ação de caridade, quando você respeita a natureza, quando você melhora o seu relacionamento, quando você traz sentido para o seu trabalho, né, quando você integra a sua vida de acordo com o que você acredita que você vai contribuir para um mundo melhor. Ô Gil, e você que está consagrando fazendo esse tipo de trabalho há um bom tempo, como que você viu porque tá tendo uma ascensão, assim, eu sinto, né, dessa busca por cura, dessa busca por autoconhecimento, dessa busca de se desenvolver. Como que tem sido para você, assim, você sentiu que aumentou muito? Aumentou bastante, as pessoas cada vez mais estão mais abertas, porque existem novos centros, está sendo muito falado, tanto que, né, eu já gravei outros
para outros canais, né, conteúdo sobre ayahuasca. Eu trago muito conteúdo, eu vejo as páginas que existem crescendo cada vez mais, então eu vejo uma abertura assim das pessoas cada vez mais, né? E eu considero isso muito bom. Muito bom. É muito bom. Claro que com o crescimento vem outros problemas, digamos assim, outros desafios, que são as pessoas que vão acabar explorando, que têm objetivos ou intuitos, né, duvidosos e tudo mais. Mas para quem tiver um pouquinho de percepção, pode até ser que caia ali no começo, mas vai com o tempo percebendo, e quem não faz um trabalho com seriedade não perpetua. A verdade sempre vem à tona, né? É isso. Eu quero saber de você. Só perguntei pra você, o que mudou de lá pra cá com a experiência com a medicina? Pra mim, eu sinto muito nesse mesmo lugar de estudo, de aprofundamento no meu ser, porque eu lembro que no começo eu acessei tantas coisas lindas, né? E aí, com o tempo, eu comecei a acessar umas sujeirinhas. Eu falei assim, opa, peraí, eu não sabia que isso aqui estava aqui. E é muito bom, porque eu me permito a olhar para coisas que estavam adormecidas. E esse objeto de estudo, esse campo de estudo com as medicinas, eu sinto que expande e traz para mim uma clareza que eu não vou ter no meu dia a dia. Porque como a gente tem um mestre que a gente também estuda hipnose ericksoniana, com Nicolai Corsino, e ele falou uma coisa que faz muito sentido, que a gente vive em transe no dia a dia, que é como se fosse esse estado automático, e às vezes você não percebe. Então, você sai de um transe ali que não é tão bom, e aí você vai para um estado de transe, que a ayahuasca traz, mas com clareza, com presença, com luz, né? Então, é muito mais fácil da gente mergulhar e ver ali o que eu ainda preciso curar aqui, o que eu preciso olhar que eu ainda não tive oportunidade. E essa questão também sobre você continuar consagrando, né? Que nem no nosso caso a gente continuou essa jornada, a gente escolheu continuar essa jornada de consagração com as medicinas, e hoje em dia é até uma oportunidade legal, porque a gente tem esse trabalho com a fotografia, então nos proporcionou estar ali também registrando esse lugar que é tão vulnerável, mas que ao mesmo tempo tem uma magia, uma beleza assim imensurável, né? E eu lembro que quando eu tomei essa decisão de continuar consagrando, me veio perguntas de pessoas falando assim, mas você falou que era uma sessão e já valia para 10 anos de terapia, para que tá indo de novo? E aí eu falei, não, eu tô indo justamente porque eu quero, é uma graduação, eu sinto que a cada vez que eu vou subindo esse degrauzinho, igual você trouxe, né? Com certeza. Um dos grandes segredos da ayahuasca é a frequência. Porque com o tempo você participa lá de uma sessão, maravilhoso, você teve entendimentos, mas muitas vezes aquilo não solidificou dentro da sua estrutura de comportamento no seu dia a dia, porque tudo que nós vivemos, né, essa bolha na Matrix aqui, tenta tirar a gente. É a TV, são os jornais, é o trabalho, é tudo suga. Te tira, né? Coloca, vai fechando o véu de novo, né? Exato. Então, se você mantém uma frequência de participação, e não precisa ser só com a ayahuasca. Foi o que nós falamos, existem vários caminhos. A ayahuasca é um deles. Talvez dos caminhos que existem, esse é um que proporcione um aprofundamento, né, de uma maneira mais intrínseca, né? Mas existe a psilocibina, existem outras medicinas, existe a meditação. Eu já tive um processo com a ayahuasca muito, muito intenso, onde uma energia falava para mim, Juliano, você tem que meditar todos os dias. Eu recebi uma instrução. O seu estudo é meditar todos os dias. Que seja 10 minutos, que seja 5, que seja quando você acordar, quando você dormir, não importa, medite. Né? Então, é um caminho que está sendo colocado. Sim. Ou seja, não precisa da ayahuasca. É verdade, isso é muito legal. A gente tem essa também, às vezes, a gente sente, fala assim, poxa, não veio o chamado esse mês, 2 meses, às vezes não veio o chamado, tá tudo bem, tô integrando aqui os processos dentro do que a gente tá vivendo agora. Às vezes tem uma introspecção maior, umas meditações mais profundas, precisamos integrar, tá tudo certo. É deixar fluir e confiar. Não é... Isso a gente tem que deixar claro aqui, isso é muito bom a gente falar, que não é o único caminho mesmo, sabe? É uma ferramenta maravilhosa, a gente traz justamente pra gente somar conhecimentos, porque você vai achar aqui no Tribe Zen, episódio de Mindfulness,
episódio de meditação, de reiki, de breathwork. Tem tanta coisa interessante. E muitas vezes, às vezes, uma viagem pode trazer catarses maravilhosas. Você conviver com pessoas diferentes pode trazer. Então, eu vejo que essa energia, eu também vejo a ayahuasca como uma entidade também. Hoje eu me conecto com ela como uma entidade, assim. Falo, poxa, a Pachamama aqui me ensinando coisas. Isso é muito legal. E, às vezes, se você viver com um mestre também em algum lugar, você vai absorver da mesma forma ali. Integrando. E é isso, é a caminhada que a gente escolheu. É verdade. E eu sinto que a tecnologia maior, que a ayahuasca ajuda a despertar, mas existe uma tecnologia que a gente tem que confiar, que já vem natural da gente, que é essa tecnologia do sentir, da intuição. Perfeito. Então, quando você se conecta com esse sentir, com essa intuição, você vai descobrir o caminho. Seja ayahuasca, seja meditação, seja qualquer outro tipo de processo, né? Lindo. E como que o pessoal encontra o seu trabalho, suas redes, pra galera que já tá assim, nossa, eu quero conhecer mais do Gil. Maravilha, bem, nós temos os nossos canais, que é o Ayahuasca SP, onde nós estamos no Instagram, estamos no TikTok, somos um dos maiores canais do mundo referentes à Ayahuasca. Nós temos o Facebook também, que é Ayahuasca SP também. Tem Twitter, que agora não é mais Twitter, agora é o X, né? Nesses canais estão os meus contatos diretos, onde as pessoas podem chegar aqui para conversar comigo, e aí a gente direciona as pessoas, né? Então, acredito que são esses os canais. Nós temos o nosso site, ayahuascasp.com.br também, onde ali tem uma informação de como que funcionam as nossas sessões, e aí também conecta com todas essas redes sociais. Maravilhoso. E você tem feito alguns trabalhos em São Paulo? Onde mais vocês fazem esses trabalhos? Boa pergunta, obrigado. Hoje a nossa sede fica em São Paulo, né? Nosso trabalho, ele ainda não é um espaço próprio. Nós estamos na busca desse espaço próprio também, permitindo que o universo conspire para chegar ao nosso espaço. Então hoje nós estamos em algumas locações bem especiais, são locais assim muito, muito bacanas de se estar. Então, São Paulo, capital, Rio de Janeiro, nós estamos no Rio de Janeiro, iniciamos agora, nesse ano de 2023, o trabalho no Rio de Janeiro. Já foi algo maravilhoso e lá uma energia surreal com toda a natureza do Rio de Janeiro. É uma cidade que tem embora existe uma densidade de energia, também existe uma leveza que proporciona uma experiência incrível, né? Recomendo quem é do Rio de Janeiro. E nós temos também o nosso ponto na Chapada dos Guimarães, que é onde nós preparamos a nossa ayahuasca. Então nós construímos agora uma casa de feitio lá, para nós prepararmos a nossa ayahuasca, ficar ao lado de 2 cachoeiras. E nós abrimos também a oportunidade para quem quiser vivenciar esse momento, aprender e se integrar ainda mais no universo da ayahuasca. A nossa casa, a gente fala que nós somos uma escola espiritual, onde a pessoa tem a oportunidade de entender desde o comecinho até a última ponta do que é vivenciar o universo huasqueiro. Né? Então, a pessoa pode chegar, participar um pouco, ou, se ela sentir no coração, ela pode chegar, se entregar, serrar ombro, porque a missão é grandiosa, né? Nós vamos expandir ainda mais. Já tenho outros pontos que em breve nós estaremos também. Recebo muitas solicitações, então Florianópolis, BH e Goiânia, acredito que são pontos que em breve nós estaremos, né? Mas por enquanto, São Paulo, Rio de Janeiro e Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Que maravilhoso. maravilha. Recomendamos, pessoal, porque quando a gente teve a experiência com o Gil tem uma energia luminosa e que naquela experiência ali, foi uma experiência de bastante disciplina, né? Bastante introspecção, mas o Gil trazia uma leveza que a gente falou assim, cara, que luz, que brilho. Era muito bom estar na sua presença ali. Foi muito leve. Gratidão pelo seu trabalho, pelo seu servir. Gratidão. Eu é que agradeço, meus irmãos. Estão convidados a estarem nas nossas próximas sessões aí conosco. Vai ser uma grande honra recebê-los lá e acolhê-los da mesma forma amorosa que vocês me receberam aqui também. Gratidão. E se você caiu nesse episódio interessado nesse assunto, eu recomendo que você dá uma olhada no nosso Spotify, nosso YouTube. Tem tantos outros episódios legais de outras medicinas, de outros temas que vão colaborar para você fazer esse estudo.
Tem o próprio da Ayahuasca, que é o episódio mais escutado. Tem outros episódios com medicinas da floresta. Então, dá uma vasculhada. Tem o nosso episódio sobre a Amazônia, que também é muito legal. E contamos com você para espalhar esse podcast adiante. Se esse episódio trouxe bastante clareza no seu processo, se você teve a sua primeira experiência, deixa nos comentários como foi. Boa! Então, a gente se vê no próximo episódio. Gratidão, Gil! Obrigado! Gratidão, pessoal! Valeu demais! Valeu. Tchau!